12ª pergunta. Demorou quanto tempo para fazer a redação? Olha, essa redação eu demorei uma eternidade. Foi um caos na minha vida, porque assim, eu li o tema, eu disse, meu Deus do céu, eu nunca vi isso na minha vida, eu nunca estudei sobre isso. Aí o que é que eu fiz? Pensei, certo, vamos ler isso aqui e vamos tentar tirar o máximo. Então eu escrevi as minhas ideias, eu fui fazendo a redação e eu consegui encontrar o primeiro argumento e tal. Mas o segundo não saiu de jeito nenhum. Eu passei muito tempo, sério, eu tava ficando desesperada já. Isso foi mais um motivo pra eu pensar que eu não ia conseguir tirar o meu, entendeu? Porque eu tava fazendo ali e eu tava pensando, meu Deus, isso aqui vai estar um cocôzão, as pessoas vão ler, os corretores vão ler e vão dizer, essa menina é uma burra, eu vou dar um 0. 13ª pergunta. Qual foi a ordem que fez a prova? Foi a ordem que eu sempre, assim, nessa prova foi meio um caos, porque, né, foi um tema que eu não sabia direito. Mas, geralmente, eu fazia a prova numa certa ordem. Eu gosto muito de dividir a prova em metades. Então, por exemplo, eu dividia a metade da prova de humanas e a metade da prova de linguagem, sabe? Eu não fazia uma área inteira de uma vez. Então, como é que eu fazia? A primeira coisa que eu fazia era olhar logo a redação, ler os textos motivadores e anotar qualquer coisa que eu estivesse pensando. Então, por exemplo, eu pensei aqui num repertório, eu vou logo escrevendo. Mesmo enquanto eu ainda lia, sabe? Então, eu já ia escrevendo as coisas que eu tava pensando. E aí, pronto, eu não começava a fazer rascunho, porque eu preferia deixar essa ideia amadurecer um pouco na minha cabeça, entendeu? Então, eu partia logo pra primeira metade da prova de humanas, porque é uma área que eu tenho mais afinidade e porque eu acho que a prova de humanas, ela te faz abrir muita cabeça, sabe? Ela te faz pensar em muita coisa e ela pode ajudar a resgatar repertórios que você nem sabe que existiam na sua cabeça. Então, eu sempre ia logo pra primeira metade da prova de humanas. E aí, depois, eu ia fazer o esqueleto da minha redação. E aí, depois disso, eu partia pra metade da prova de linguagens. E aí, depois eu voltava pra redação. Tentava realmente pegar o esqueleto e transformar num texto. E depois, eu voltava pra prova de humanas. Terminava a prova de humanas. E depois voltava pra redação. Então, assim, vocês estão percebendo, né, que eu nunca ficava numa coisa só, porque isso vai cansando a tua mente. Então, se você puder ir quebrando a tua prova em pedaços, fica muito mais fácil. Depois, eu terminava a prova de linguagens. Eu nunca deixava a redação por último, porque se você deixar algumas questões de linguagem, você tem como chutar, mas não tem como você chutar a redação. Então, era mais ou menos assim que eu fazia minhas provas no geral, sabe? Todos os meus simulados, quanto os Enems que eu já fiz, eu gostava muito de fazer nesse estilo. 14ª pergunta. O que extraiu dos textos motivadores? Não lembro de jeito nenhum. Nem lembro como eram os textos. Pra falar a verdade, eu não lembro nem direito qual era o tema da redação que eu tirei 1000. 15ª pergunta. Revisou o texto antes de transcrever? Sim. Gente, pelo amor de Deus, revisem o texto antes de escrever. Porque às vezes a gente tá escrevendo uma coisa ali e tá fazendo super sentido. Mas quando você vai ler de novo, você diz, meu Deus, o que diabo foi isso que eu escrevi? Então, assim, você tem que reler pra você ter certeza de que é aquilo ali que você quer falar. Então, assim, é sempre bom você dar uma relida, porque você vai ter como arrumar antes. Depois não tem mais volta. E depois que você fizer o texto, né, depois que você passar limpo, lê de novo. Olha de novo, vê se tá faltando alguma vírgula, se tá faltando algum acento. Porque às vezes por uma besteirinha, por um acento que você esqueceu, por uma vírgula que você esqueceu, você deixa de tirar uma nota maior. Porque isso aí, uma vírgula, um acento, uma coisa assim, eles tiram da nota se você esquecer, entendeu? Então, revisa. Antes e depois de passar limpo. 16ª pergunta. O repertório sociocultural que você utilizou, você já conhecia ou adquiriu por meio de pesquisa? Eu usei 2 repertórios, né? Um sobre a indústria cultural, peguei essa ideia da sociologia, né? E o outro foi de Black Mirror, que é uma série, tipo, eu usei séries em várias redações minhas, do colégio mesmo, eu usei em várias. E, assim, se você for olhar, você consegue tirar um monte de coisa de série, de livro, de filme, entendeu? Então, pra mim, repertório é isso. Principalmente história, nossa, usei muita coisa de história. Muita. De verdade. Como estudou para fazer a tese e os argumentos? A minha professora, ela sempre falava que a gente tinha que colocar 2 frases. A primeira, da redação, né, ia ser
meio que introdução ao tema, você ia falar um pouquinho do tema em geral. E a segunda, você já ia começar a apresentar o seu posicionamento, os seus argumentos. E nos parágrafos de desenvolvimento, você ia fazer uma conexão, né, com o parágrafo anterior, você ia colocar um conectivo, depois você ia introduzir seu argumento, depois você ia colocar o seu repertório, que com o seu repertório você ia argumentar. E depois você faz a conclusão do argumento, sabe? Você fecha aquilo ali. Eu tô até pensando em fazer um vídeo dentro da minha redação nota 1000 e explicando pra vocês exatamente o que eu fiz em cada parte, sabe? Porque eu acho que falar assim fica muito jogado, mas eu também não quero falar tudo nesse vídeo, porque senão fica grande demais. 18ª pergunta. Como estudou pra competência 1? Então, a competência 1 pra mim nunca foi muita dificuldade, porque quando eu era mais nova, eu não sei, eu aprendi gramática. Olá! A lua! Eu aprendi gramática de uma forma muito natural, então, sei lá, só entrou na minha cabeça, eu tinha facilidade para gramática e foi. Mas, assim, principalmente a acentuação, nossa, eu aprendi muito rapidinho. O resto eu fui aprendendo com o passar do tempo mesmo. E assim, tem gente que quer aprender as coisas na marra, mas eu acho que o melhor a se fazer é você realmente pegar uma gramática e você dar uma lida, você dar uma estudada. Uma coisa muito legal é você escrever e colocar no seu quarto. 19ª pergunta. Como estudou para competências 4? Então, a competência 4, ela é aquela que fala de coesão e coerência e também de repertório. Então, coesão e coerência, eu sempre gostei bastante de ler, então acho que isso me ajudou muito, porque eu já tinha uma noção de como articular frase e tal. A leitura é muito boa e, gente, eu sei que nesses períodos de vestibular a gente fica muito atarefado, mas eu acho que uma forma muito boa da gente usar o nosso tempo livre é fazendo essas coisas, sabe? Ler, ver série e ver filme. Eu acho que, assim, é o tripé do vestibulando, porque você tanto descansa, porque você tá fazendo uma coisa que você gosta, uma coisa leve e tal, quanto você tá criando repertório e tá criando coesão e coerência, tipo, isso ajuda demais na competência 4. Vamos pra 20ª pergunta. Já tinha essa letra ou praticou antes de deixar assim? Gente, eu acho minha letra tão feia. Tipo assim, não é ridícula, mas também não é linda. É aquela letra mediana. Mas assim, se você tem uma caligrafia meio complicada, é bom você, sei lá, dar uma treinadinha, sabe? Tenta escrever com mais calma por um tempo, que eu acho que depois vai melhorando com o tempo, sabe? 21ª pergunta e última. Quais dicas você dá sobre a proposta de intervenção? Então, gente, só um adendo. Já faz 2 anos que eu fiz minha última redação, então tem muita coisa que eu não lembro. E muita coisa também já mudou. Então, assim, vocês escutam os professores, principalmente. Aqui o que eu tô dando são dicas e a minha experiência. Então, assim, preste atenção no que mudou desde 2018. Escuta os professores de vocês. E é isso. Só um adendo mesmo. Então, pelo menos na minha época, o que a proposta de intervenção tinha que ter eram 5 elementos, que é o que, quem, como, meio e finalidade. O que é justamente aquilo que você vai fazer, sabe? É a sua solução. Quem é o agente interventor? É a pessoa, o órgão, o que for que vai realizar aquela ação. O como é como que você quer colocar aquilo ali em prática, entendeu? O meio é tipo, é por meio de palestras, é por meio de aulas, é por meio de oficinas, de ONGs, entendeu? Mas basicamente esse é o meio, por meio da mídia, enfim. E a finalidade, que é o que é que você quer alcançar com aquilo ali. E tem uma coisa que na minha época também eles adicionaram, que é o detalhamento. Você vai ter que detalhar alguma parte da sua proposta. Então, por exemplo, eu gostava muito de detalhar o como e o que, porque eu acho que você tem muito espaço para explorar aí, sabe? E também, uma coisa muito importante é você não só jogar a tua proposta de intervenção. É bom você fazer um link com o texto. Então, a primeira frase, até tem uma frase que eu sempre usava, e, tipo, eu fui aperfeiçoando a frase até ela chegar a um ponto que não tinha, tipo, como tirar ponto dela. Enfim, eu sempre usava essa frase para começar o meu parágrafo de introdução. E foi muito bom, porque era uma coisa a menos para eu me estressar. E é bom sempre no final também você retomar o seu repertório. Por exemplo, você
Nossa, uma coisa que eu sempre fazia. A finalidade eu juntava com esse fechamento. Então, por exemplo, eu falava assim: "Ah, então devemos fazer isso, isso e para que não aconteça aquilo mostrado no filme tal", né, que foi o meu repertório. Então, e é isso. Eu acho, assim, respondi as 21 perguntas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, gente, pode falar comigo aqui nos comentários. Eu leio todos, até porque são muito poucos. Porque eu ainda sou um canal muito pequeno. E vocês também podem me procurar no Instagram. Eu sempre deixo ele linkado aqui embaixo. Me sigam no Instagram também, porque eu sempre aviso quando tem vídeo novo. E eu pretendo gravar mais vídeos sobre redação também. Compartilhem com os amigos, compartilhem com aqueles amigos que estão fazendo vestibular. Ou então, que estão precisando de uma ajudinha na redação. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Espero muito que eu possa ter ajudado vocês. E deixe seu like, que ajuda muito o meu canal a crescer. Se inscreva se você gostou do conteúdo. Tem alguns vídeos aqui no canal já. Eu sou meio avulso? São. Mas eu espero que vocês gostem, talvez. Sei lá. Não sei, vai que vocês gostam. Enfim, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.